Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a diferença entre narcisismo primário e narcisismo secundário. Vamos refletir um pouquinho mais? Em 1914, o Freud nos traz o texto Introdução ao Narcisismo. Nesse texto, ele vai trazer dois conceitos importantes, do qual ele vai se basear no mito de Narciso. Narciso, ao contemplar a sua própria imagem em um lago, em uma poça de água, a gente tem várias vertentes do mesmo mito, ele acaba apaixonando por si mesmo. E ele acaba definhando, morrendo ali, tentando contemplar a própria imagem. Ali nasce uma flor, que no caso, hoje em dia a gente conhece como a flor de Narciso, né? O Freud ele se baseia aí, mas ele vai trazer duas características importantes que a gente vai entender a grande diferença. O que seria o narcisismo primário? Como o próprio nome já diz, primário, com a minha primeira relação com o mundo externo. E qual é? Com a função materna. Então, o processo primário ele acontece quando a pessoa que está desenvolvendo a função materna abre mão do seu próprio narcisismo em prol daquele bebê. Percebe? A gente não vai estar falando só de abrir mão do narcisismo após o nascimento. Não, a gente vai estar falando de uma vida intrauterina. Né? A gente vai estar falando de uma mulher que está disposta a sofrer as consequências de uma gestação, por exemplo. Claro que com os cuidados, mas eu vou permitir que a minha barriga, eu vou permitir que o meu peso, que ele se desenvolva normalmente. Aí vocês devem estar se perguntando, mas toda mulher permite isso. Não é bem assim. Tem mulheres que deixam de se alimentar, por exemplo, pelo ganho de peso. E aí o médico precisa dizer, olha mãe, seu filho precisa ganhar peso, você precisa se alimentar. E mesmo assim, isso muitas vezes não acontece, né? Tem mulheres que às vezes apertam a barriga, sabe? No sentido de roupas, de cintas, para que ela não se desenvolva tanto, para que ela não fique tão grande, né? Isso por quê? Porque eu estou cuidando de uma estética. Eu não deixo de pintar o cabelo, porque eu sei que vai afetar o meu bebê, mas a minha imagem é mais importante do que ele. Percebe? Isso é abrir mão do próprio narcisismo. Quando essa criança vem ao mundo, a gente não vai estar falando só de estética, a gente vai estar falando de uma questão de tempo, de emocional. Eu preciso voltar a minha libido para aquele bebê. Então eu deixo de, às vezes, me arrumar, de passar uma maquiagem, de me trocar, de estar com o cabelo arrumado, sabe coisas nesse sentido? Porque eu tenho um bebê ali e o cuidado dele é mais importante nesse momento. É claro que é fundamental que essa mãe vá retomando aos poucos, quando esse bebê já puder, já estiver um pouco mais amadurecido, vamos dizer assim, que ela vá retomando esses cuidados para servir de modelo para ele, para que ele entenda que o cuidado em si é muito importante. Porque todos nós precisamos de uma cota de narcisismo, porque eu preciso me colocar em primeiro lugar, eu preciso olhar para mim e ver que o meu sentimento, que a minha fala, que os meus pensamentos são importantes, e para isso o narcisismo precisa estar ali. Só que aqui a gente está falando de um processo. Então, o narcisismo primário é quando a mãe faz com que o bebê se sinta amado e desejado, principalmente. O narcisismo secundário só vai acontecer caso o sujeito não possa ter vivido esse processo primário suficientemente bem, caso ele tenha sido falhoso ou inexistente. Aí o sujeito vai buscar essa questão de ser o centro do mundo, sabe? Que é o que a mãe proporciona nesse processo primário. Ele vai buscar isso no processo secundário. O que seria o processo secundário? Em todas as outras relações. Então, eu só vou, por exemplo, ter um amigo se eu for o único amigo. Eu não consigo aceitar que você tenha outros amigos. Percebe? Eu só vou estar em um relacionamento amoroso, por exemplo, se eu for a estrela do relacionamento, se eu for o destaque. Eu não consigo suportar o sujeito que vive o narcisismo secundário, ele exige que o outro o ame e o deseje o tempo todo, que era aquilo que ele precisava da mãe no início. Então eu não consigo conceber a ideia de que você não pensa em mim o tempo todo.
de que você tem outras coisas para fazer a não ser estar pensando em mim, querendo me surpreender. Sabe todo o movimento? Isso vai se estender para todos os lugares, vai se estender no trabalho. Por exemplo, né? Eu preciso no trabalho ser o destaque, ser o centro das atenções, eu preciso que todo mundo olhe para mim. E muitas vezes eu vou entrar em várias armadilhas para sustentar essa falsa ilusão de que o mundo gire ao meu redor, do egocentrismo, sabe? Todos estão à minha volta para me satisfazer, né? É uma questão narcisista, que o bebê vai viver isso no início. Então, o narcisismo primário, ele é fundamental. Essa mãe, ela vai abrir mão de tempo, ela vai se ausentar do trabalho, uma cota daquele dinheiro, do monetário que a família recebe, vai ser destinada a esse bebê, né? Vai ter todo um cuidado, o bebê vai ter grande importância na vida dessa mãe. Então, ela vai poder estar descabelada, alimentar primeiro o bebê para depois se alimentar, sabe? Quem é mãe aqui que está me assistindo vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Mas eu estou dizendo que toda mãe consegue fazer isso? Não. Eu estou dizendo de uma mãe que ela é ruim, então é uma mãe má, ela não conseguiu ser mãe? Não, não é disso. A gente vai estar falando de uma incapacidade. Nem toda mulher vai conseguir desenvolver a função materna. Porque para que eu consiga desenvolver a função materna, eu preciso necessariamente ter vivido isso, senão eu não consigo reproduzir. Senão eu disputo com o bebê a atenção, percebe? Então uma mãe que não pôde, a mulher que está nessa questão da maternagem, mas que ainda não conseguiu desenvolver a função materna, ela vai provavelmente disputar espaço com o bebê. Por exemplo, porque ela precisa ser o centro. Eu não consigo dividir isso com uma outra pessoa. Percebe? Né? Então eu abro mão de mim em prol dele. Aí ele se sente amado e desejado. Isso nutre o ego dele. É claro que... Por que a mãe precisa ir retomando o seu narcisismo? Porque o bebê precisa entender que ele não é o centro do universo, que as outras pessoas têm vida, né? Essa mãe vai ter que voltar para o trabalho, essa mãe vai precisar sair para algum lugar, essa mãe vai precisar ir ao banheiro. E essas pequenas distâncias que vai sendo inserida na rotina é o que vai propiciando para esse bebê a tolerância à frustração. Porque eu vou começando a entender que, peraí, tem um outro alguém ali. Aí eu vou ter a inserção da função paterna. Como essa mãe vai inserir essa função paterna? Então vai começar outros conceitos freudianos, que aí a gente já sai um pouco dentro do propósito desse vídeo, que é só exemplificar a grande diferença. Então, basicamente, narcisismo primário, eu vou viver com a minha mãe. Eu vou me sentir o centro do universo porque ela vai estar abrindo mão do seu próprio narcisismo. Porém, em um determinado momento, ela vai retomar esse narcisismo. Quando o bebê vai começando a se desenvolver, eu preciso ir retomando a minha vida e retomando os meus cuidados para que eu sirva de modelo a esse bebê, né? Então, caso eu não faça isso, eu vou estar adoecendo, porque se você mantém os cuidados de um bebê de 1 ano para uma criança de 5, você está adoecendo, você está impedindo que os processos se desenvolvam, você não está retomando o seu narcisismo, e aí esse bebê também vai estar adoecido. Provavelmente ele também vai buscar isso no no narcisismo secundário, percebe? E o narcisismo secundário é quando eu vou viver essa relação, quando eu vou buscar aquilo que faltou em todas as outras pessoas. Então, todos os outros relacionamentos só vão poder existir se eu for o centro, se o sujeito for o centro e ele continuar sentindo que... Essa questão do egocentrismo, aí a gente vai estar falando de um sujeito que está adoecido, o seu narcisismo está exacerbado, está aumentado, exagerado, além da conta, né? Isso faz com que ele se machuque, porque na realidade é uma grande ilusão, né? A realidade, ninguém é prioridade na vida do outro, e isso vai fazer com que eu exija do outro isso. Agora, vamos entender. Então, o sujeito que está vivendo o narcisismo secundário não tem solução? O que acontece? Pois é aí que entra o processo de psicoterapia. Por quê? Assim como a Hannah Siegel
fala sobre analogia simbólica, o analista ele não é a mãe, mas ele vai estar ali como se fosse. Então o analista ele vai precisar viver esse narcisismo primário com o paciente. Então o analista precisa tirar mão, abrir mão do seu próprio narcisismo. O que seria isso? Eu vou respeitar o tempo do meu paciente para a demanda da dor dele, sabe? Quando eu tenho o meu narcisismo que eu não consigo abrir mão, eu vou começar a forçar um processo para que ele tenha uma melhora e aí eu me gabe disso. Nossa, os meus pacientes evoluem, sabe? Isso é não abrir mão do seu próprio narcisismo. É estar ali dentro do setting terapêutico teorizando o tempo todo. Isso que você está vivendo agora é um processo primário, você está numa fase edipiana, e aí você começa a nomear vários conceitos psicanalíticos para o paciente, quando na verdade ele não precisa de nada disso, né? A realidade é que com a introdução do pensamento de Wilfred Bion, que ele vai trazer características para o analista real, que é o analista que assume uma certa ignorância, ou seja, eu não sei nada dentro do setting terapêutico. Eu vou aprender com o meu paciente, eu vou aprender com a dor dele, né? Então, vamos supor que esse paciente esteja fixado nas nomenclaturas da psiquiatria, por exemplo. Então, ele chega para mim e vai dizer que ele está com síndrome do pânico. Na psicanálise, a gente não usa essas nomenclaturas. Mas, ok, você quer nomear de síndrome do pânico? Tá tudo bem. Então, agora eu vou aprender com você a sua síndrome do pânico. Sabe por quê? Porque a sua não tá em nenhum livro, porque ela nunca aconteceu. Ela é única. Quando eu passo a ter esse olhar, eu estou abrindo mão do meu narcisismo, de eu me gabar por aí que eu sei, porque dentro da análise, tudo que você sabe de psicanálise não importa se você não souber viver a psicanálise, se você não souber colocá-la em prática. Então ali eu preciso ser analista e não saber sobre psicanálise. Assim, eu vou estar abrindo mão do meu próprio narcisismo, o analista vai estar abrindo mão do próprio narcisismo em prol do paciente. A dor dele, a visão dele, a história dele, os pensamentos dele, é isso o que vai importar. E é isso que vai possibilitar que ele já não exija mais dos outros, que ele seja a estrela, porque ele vai conseguir ter esse olhar e reconhecer as suas próprias qualidades, sabe? Ele vai fazer o reconhecimento. Ele não vai mais exigir que o outro reconheça. Porque quando o sujeito não tem a sua cota de narcisismo, é isso que acontece. Eu não acredito em mim, então eu te obrigo a fazer isso. Então você vai acreditar. Você tem que ficar o tempo todo reconhecendo o meu trabalho, porque senão eu não dou conta. Percebe? Então o processo de análise vai servir para isso. Lá no início, a mãe ela traria essa função de voltar o olhar para a criança para que ela possa fazer isso por si. Porque assim como a Melanie Klein fala, por exemplo, o bebê ele se vê através dos olhos da mãe, né? Então é esse contato, é esse carinho, é eu abrir mão de mim mesmo por um período apenas. Depois eu preciso retomar em prol do desenvolvimento, da nutrição do ego, do sujeito, daquele bebezinho, porque aí ele vai poder fazer isso por ele mesmo. Então, em um processo de análise, para o sujeito que está vivendo o narcisismo secundário, ele vai buscar uma ajuda psicoterápica para que ele possa viver esse momento e aí ir desconstruindo essa necessidade. Fez sentido? É claro que assim, o narcisismo ele tem vários desdobramentos. No grupo de estudos, por exemplo, a turma de sexta-feira, nós estamos lendo esse texto do Freud, que vocês podem encontrar nesse livro da Companhia das Letras, é o volume 12, é o laranja, são coloridos os livros, né? Deixa eu ver se aqui se aproximam. Não sei se deu para focar, né? Enfim, vocês podem encontrar nesse livro o texto, é o primeiro texto do livro. Caso
Caso alguns de vocês que estejam vendo esse vídeo queira fazer parte do grupo de estudos, ele é completamente online, a gente faz por Skype, né, em ligação de vídeo, é em grupo, todo mundo se vê, todo mundo ouve, a leitura do material que nós fazemos juntos e o material eu disponibilizo por e-mail. Mais informações eu vou deixar o meu número de WhatsApp abaixo, vocês entrem em contato e eu vou explicando como funciona. Ok? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Para as pessoas que chegaram novas aqui no canal, sejam muito bem-vindas. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!